Olá, queridos irmãos, como estamos todos neste novo dia que o Senhor fez? Muito bom estarmos juntos novamente para podermos compartilhar uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz: fitando os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Essa é a direção que nós devemos olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, cheio de graça, de bondade, misericórdia, benignidade, poder, autoridade, de amor incomparável. É esse amor sacrificial que fez com que Ele próprio doasse sua vida em favor de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Nós amanhecermos e já termos a certeza que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Queridos irmãos, durante toda a corrida, devemos desviar-nos de todos os outros objetivos e fitar os nossos olhos em Jesus. Ele é o corredor principal. Um destaca-se visivelmente de todos os outros, o homem que primeiro realizou perfeitamente a ideia de viver pela fé. Esse é Jesus Cristo, que corajosamente suportou o amargo sofrimento da cruz, desprezou a vergonha, por isso, sustentado por uma fé tão vividamente, alcançou a alegria e a glória futura, que removeu as circunstâncias da dor e a vergonha presentes. Esse é o nosso Jesus, queridos. Ele é o autor, ou seja, ele é o pioneiro da fé, no sentido de que nos proveu com o único exemplo perfeito e com a vida através da fé. Ele também é o consumador da fé. Não apenas iniciou a corrida, mas a terminou com triunfo. Para ele, o itinerário da corrida ia do céu a Belém, depois ao Getsemane, ao Calvário e ao túmulo. Então, de volta para o céu. Aleluia! Em nenhum momento ele vacilou ou voltou atrás. Ele manteve os olhos fixos na vida e na vinda gloriosa, quando todos os remidos serão reunidos com ele eternamente. Glória a Deus, queridos. Essa visão possibilitou não pensar na vergonha e suportar o sofrimento até a morte e morte de cruz. Hoje, ele, Jesus Cristo, está assentado à destra de Deus no trono de glória, no trono do Pai. É esse Jesus, queridos, que quer que eu e você vivamos sempre olhando para Ele. Quando Ele próprio disse aos discípulos: aprendei de mim. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de fé. Tudo que Ele suportou por causa de nós. E Ele ainda diz: olha, só uma vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a fé vem dEle, não vem de nós, para que nenhum de nós venha se gloriar, queridos. Eu lembro do exemplo de Pedro, ali em Mateus capítulo 14, que fala que Jesus andou sobre o mar. E sabemos que aquele evento ele ocorreu logo depois da primeira multiplicação dos pães, quando uma multidão de 5.000 pessoas, ou mais que isso, se alimentaram de 5 pães e 2 peixinhos, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Esse é o Deus de multiplicação. E logo após esse evento, Jesus disse aos discípulos: olha, vocês tomem o barco e vão para outra banda do lago, que eu vou ficar mais um pouco aqui. Sabemos que Jesus ainda despediu a multidão, sabemos que ele subiu ao monte para orar, e enquanto despedia a multidão, Jesus compeliu os discípulos a embarcarem e voltarem para o outro lado do lago. Em seguida subiu ao monte para orar. Quando caiu a tarde, isto é, depois do pôr do sol, e ele estava sozinho. Entretanto, o barco já estava longe da terra e lutando contra um vento contrário.
Enquanto as ondas açoitavam o barco, Jesus viu o perigo dos discípulos e na quarta vigília da noite, isto é, entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi ter com os discípulos, andando por sobre o mar. Pensando que era um fantasma, os discípulos entraram em pânico, imagine só, querido. Mas imediatamente ouviram a voz tranquilizante do mestre e amigo. Tende bom ânimo, sou eu, não temais, disse Jesus. Quão semelhante é a nossa experiência. Somos muitas vezes abalados na tempestade, perplexos, em desespero. Parece que o Senhor está bem longe, mas em todo o tempo Ele está orando por nós. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a noite parece mais escura, Ele está ao nosso lado. Muitas vezes não o reconhecemos e apertamos o sinal de emergência. Depois, ouvimos sua voz confortante e lembramos que as ondas que nos causaram medo estão debaixo dos nossos pés. Ah, queridos, isso é muito maravilhoso. Quando Pedro ouviu a voz bem conhecida e bem amada, sua afeição e seu entusiasmo transbordaram e disse Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Veja o pedido de Pedro. Não foi qualquer pedido. Ele pediu para ir ao encontro do Senhor sobre as águas. Ou seja, os olhos de Pedro estavam postos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas antes de ampliar o sim de Pedro como sinal de pouca fé, deveríamos ver seu pedido corajoso como uma marca de grande confiança. Pedro sentiu que as ordens de Jesus dão poder, que ele fornece força para tudo quanto ordena. Isso é maravilhoso. Veja o versículo 29 de Mateus 14, o que é que diz? Logo que Jesus disse: vem, Pedro desceu do barco e começou a andar em direção a ele. E olha que detalhe maravilhoso. Quando nós estamos com os nossos olhos postos em Jesus Cristo, nada vai nos desviar do propósito do Senhor em nossas vidas. Pois enquanto Pedro fixava os olhos em Jesus, ele podia fazer o impossível. Mas no momento que se preocupou com o vento forte, ele começou a submergir, ou seja, a afundar. Freneticamente ele gritou: Senhor, salva-me! O Senhor tomou ele pela mão, repreendeu gentilmente pela sua pouca fé. Ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Disse o Senhor Jesus. E o levou até o barco. Logo que Jesus entrou no barco, o vento cessou. Uma reunião de adoração ocorreu no barco, com os discípulos dizendo a Jesus: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ah, queridos, a nossa vida cristã, como andar sobre as águas, é humanamente impossível. Quando olhamos o natural, é humanamente impossível. Só pode ser vivida pelo poder do Espírito Santo, quando tiramos o olhar dos outros objetos e olhamos somente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Podemos experimentar uma vida sobrenatural, mas no momento em que nos ocupamos de nós mesmos ou das nossas circunstâncias, começamos a submergir. Assim, precisamos clamar a Cristo para a restauração e capacitação divina na vida de cada um de nós, queridos. Que neste novo dia, o Senhor Todo-Poderoso, a esse Cristo, sabe, há um salmo que diz assim: olharam para Ele e os seus rostos foram
iluminados. Que os nossos rostos nesta manhã, nesse novo dia, estejam iluminados pela presença do nosso Senhor. Olhar para Jesus, ter fé, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados para nenhum de nós. Ele só quer que nós tenhamos confiança naquilo que Ele prometeu e haverá de cumprir. Ele prometeu que foi para o Pai preparar lugar e voltará para nos buscar. Que os nossos olhos estejam constantemente olhando, voltados na direção. Esta, queridos, é a direção que nós devemos continuar seguindo, olhando sempre para o autor e consumador da nossa vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, sabe? Por tudo que Ele é. Não apenas por aquilo que Ele tem nos dado, mas principalmente por aquilo que Ele é. Sabe? Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a resplandecente estrela da manhã, sabe? Ele é a raiz de Davi, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o criador de todas as coisas. A Bíblia diz que por intermédio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito verdadeiramente não teria sido. A ele, pois, toda a honra e toda a glória. Que nesse novo dia tenhamos corações ensináveis como discípulos desse Deus Todo-Poderoso, desse Jesus maravilhoso, desse Espírito Santo que habita nas nossas vidas e nos ensina o caminho a seguir todos os dias. Não deixemos, queridos, que nesses momentos difíceis, sabe, de mais de 100 dias nós afastados uns dos outros, não deixemos que esta circunstância venha nos afastar do nosso Senhor, venha desviar os nossos olhares para os problemas da vida, do tempo presente. Não de forma alguma que estejamos voltando a cada dia os nossos olhos para Ele, pois Ele tem coisas maravilhosas para nos ofertar, nos presentear, que a alegria que emana dele, que a paz que excede todo entendimento, sabe, que a bondade, a benignidade e o domínio próprio estejam em nossas vidas, que ocupemos nossas vidas com tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, que estejamos, queridos, nesses dias com a nossa fé renovada, porque podemos estar afastados da congregação, mas não estamos afastados do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que está conosco todos os dias, como Ele prometeu, até a consumação dos séculos, queridos. Que em nome dEle mesmo, desse Jesus maravilhoso, estejamos com a nossa fé cada dia mais voltada ao Senhor, buscando agradá-lo através daquilo que nós obedecemos, buscando agradá-lo e transmitindo esta mensagem, sabe, por mídias sociais, não importa o modo, mas transmitindo a tempo e a fora de tempo. Que o amor de Jesus Cristo esteja cada dia em nossas vidas. Meus queridos irmãos, neste dia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que todos tenham um excelente dia na presença desse Deus Todo-Poderoso e olhemos firmemente para a direção onde está Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, amém.